Bem, vou começar me apresentando, né? Sou doutorando em História Social aqui pelo PPGHS, orientado pelo professor Mauro Amoroso. Souza Soares é uma das agremiações carnavalescas que eu estudo no doutorado. Ela é uma agremiação da cidade de Niterói. Ela desfilou no Rio de Janeiro, né? Desfilava no Carnaval de Niterói. Foi fundada em 1963 e ainda está em atividade. Né? Um recorte ali, 1963 a 1985, tem a ver prioritariamente com quando a agremiação surge ainda com um bloco de arrastão, até 1985, que é quando o Carnaval da cidade de Niterói vai passar por uma grande inflexão, uma mudança, né? Com a saída de duas grandes escolas e desfilar para o Rio de Janeiro, né? E o Carnaval de Niterói, que era considerado, né, como, na região metropolitana do Rio, como o segundo maior, né, em termos de escola de samba, ele vai começar a entrar num processo de silenciamento, né, e até de esquecimento. Então, pode passar, né, eu começo a minha apresentação falando um pouco da origem da escola, né? A Escola de Samba Souza Soares, ela nasce de um bloco de arrastão. O que era um bloco de arrastão? Né? Era um bloco carnavalesco formado pela comunidade do Morro de Souza Soares, né? No bairro de Santa Rosa. Tem um mapa aqui, ainda estou muito na fase de produção de mapas. Zona Sul de Niterói, um bairro que já tinha pelo menos duas agremiações fortes, né, Viradouro e ali perto também a Cubano. Só que o que acontece? O Morro de Souza Soares queria ter uma agremiação que fosse sua, que dissesse ao povo de Niterói, ao Carnaval de Niterói, quem era através da escola de samba, mostrar quem eles eram, né? E aí é por aí que entra a minha pesquisa. Né? O bloco de arrastão e depois escola de samba, em 3 de outubro de 63, ela nasce para representar aquela territorialidade da Rua Lions e o entorno que vai dar lá no Morro do Souza Soares, né? E através da escola de samba, moradores de morro e favela, daquele entorno, vão criar laços de sociabilidade em torno do carnaval. Mas a minha tese, ela é batizada como Para Além de Fevereiro, justamente por isso, porque eu não estou preocupado só com o desfile carnavalesco que ocorre em fevereiro e março. Eu percebo uma série de criações, inovações e sociabilidades que essa população, né, trabalhadora, moradora de favela, cria dentro da escola de samba. E no caso da Souza Soares, é muito interessante a gente observar que de bloco de arrastão até a escola de samba, quer dizer, ali do período de 1962 a 1967, essa comunidade, ela faz um movimento que é muito interessante, que é um movimento de invasão de um território particular e a constituição de sua quadra. Então, uma quadra invadida que é cercada com corda e que, no primeiro momento, esse cercado com corda que vai ser a territorialidade desses habitantes. Depois, eles conseguem se articular politicamente dentro da favela e acessam um vereador chamado João Saúde, que vai passar a financiar a escola de samba, não toda, né? não tudo na escola, mas ele consegue aprovar uma lei em 1973 que torna aquele terreno invadido de utilidade pública. Então é a garantia daqueles moradores de favela de terem seu território, e aí eu trabalho com o ministro André, né? Eu defino esse território de escola de samba não como quadra, porque quadra de escola de samba, embora muitos sambistas usem isso, e aí eu vou chamar a atenção, Gabriela, você fica ligada nisso, porque eu acho que serve para você também.
A quadra, o quadrado, porque a mocidade tem duas, e na verdade é híbrido, né? No caso da mocidade, esse território, essa quadra, não é tão quadrada, ela é terreno. Terreno no sentido daquilo que o Muniz Sodré chama a atenção da gente, né? Um modus operandi, um modo de organização social e cultural que os negros, aqueles que descendem de ex-escravizados e de escravizados, tendem a criar. É uma nova, se comparado ao modelo europeu ocidental, é uma nova, velha, porque a África é muito mais antiga, mas é diferente. É um jeito diferente de organizar um território. No sentido de terreiro mesmo. E aí eu estou indo lá para o terreiro da Umbanda e do Candomblé, porque essas escolas de samba, elas, em alguma medida, elas guardam muito dessa dinâmica, né? No caso da Souza Soares, eu ainda não cheguei ao ponto de mapear, de conseguir investigar as ligações com os terreiros da região. Mas, nas outras 5 que eu estudo, isso daí é mais claro e nítido. Bem, esse é um recorte. Souza Soares, de bloco a invasão e constituição de um terreiro, quadra, ela começa a fazer um contato com a cidade. Ela não está isolada na favela, no morro, na chamada comunidade. Ela avança e aí são as estratégias criadas por esses sambistas que me chamam a atenção, que eu trago para a minha pesquisa para refletir com vocês, né? Esses sambistas, ao longo de todo o ano, eles estão percorrendo a cidade, o bairro primeiro e a cidade, em busca de recursos, porque ninguém faz carnaval sem dinheiro, né? Mesmo que sejam parcos recursos. Mesmo que a gente esteja falando nos anos 70 de um carnaval que, se comparado aos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro de hoje, não tinham aquele glamour e aquele chamariz. Eu estou falando de uma época onde os carros alegóricos eram feitos de madeira de 3 pés e carros alegóricos feitos com 3 rodas, 3 pés, os tripés. Muito simples, mas para isso precisava de dinheiro e recurso. Você imagina que a comunidade, a população mais favelada não tem esse recurso à mão assim, de uma hora para outra. Então passava-se o livro de ouro no comércio, fazia esse contato, né, com as empresas, com o comércio, para ganhar recursos e trabalhar com improviso. Improviso esse que é eivado de um sentido, né? A gente que estuda escola de samba, a gente explora muito pouco ainda, Felipe, o sentido da escola. Eu sei que você faz isso com o Pé da Jujuca, mas a gente tem que, né, trabalhar bastante isso. É o sentido da escola. Escola de samba é escola de vida, de aprendizado, né? Souza Soares reunia ali, assim como outros reuniam em outros territórios, crianças, adolescentes, mulheres, homens, que dedicavam algum tempo do seu cotidiano para a construção daquilo que para eles era muito importante, que é o carnaval. Mas não é só quando o carnaval chegar, é cotidianamente. E essa, no caso de Souza Soares, ela percorre Niterói. E quando chega o momento do desfile na Avenida Amaral Peixoto, ela ela trabalha a identidade da comunidade. Não é uma escola de Santa Rosa, o bairro de origem, que está desfilando. Ela tem que ter, tinha, e tem, porque está aí, as características do bairro, mas as características do Morro Souza Soares. E aí eu tive a felicidade de entrevistar um senhor chamado Paulinho Russo, que tem nome, inclusive, muito garboso. Paulo Roberto Caldeira de Campos, nome, né, de intelectual. Mas ele é uma figura muito simples, shortinho, uma bermudinha, carregando material nas costas. Eu sou Paulinho Russo. Estou nessa escola desde a fundação.
Vocês querem conversar comigo? Sentamos lá, eu e meus amigos, na época que estava escrevendo um livro sobre o Carnaval de Niterói, e ele contou com detalhes como foi essa formação da escola. E aí ele diz, olha, aqui a gente fazia churrasco, samba, o bloco começou, só podia entrar no bloco quem usava sunga, era só sunga, não existia. Sunga e a mulher podia vir com uma tanguinha, mas era uma coisa muito simples. Depois foi crescendo, sardinha frita, prato predileto de todo mundo aqui, a borrachada, que ninguém sabe fazer, só os mais antigos, a borrachada é uma cachaça, muito bem preparada, no limão, e com os detalhes que ele não contou, obviamente, e a partir dali, eu estou observando, estou pegando na minha pesquisa com relação a Souza Soares, a trajetória, a biografia e as experiências do Paulinho, porque é muito interessante observar que é aquela figura que a memória sobre a arte carnavalesca de Niterói não explora, nem sequer conhece. Quando você fala de Carnaval de Niterói, provavelmente ninguém vai lembrar de Paulinho Russo. Mas Paulinho Russo, além de fazer a borrachada e a sardinha frita, além de ser pau para toda a obra, para poder construir a quadra e botar a escola na rua, ele foi durante muito tempo carnavalesco sem ganhar o nome. Ele trabalhou nos vários buracos é um termo que eu estou usando, porque a escola de samba até hoje, o maior espetáculo da Terra no Rio de Janeiro, não tem a cidade de samba 2, é só, fica na promessa se o candidato X ganhar a eleição. Né? Então, as escolas que não tinham barracões, por isso o nome para fazer, Caio Martins foi Barracão da Souza, garagem da aviação Ingá foi Barracão da Souza, a própria quadra foi o Barracão da Souza, mas o Paulinho construía esses carros alegóricos a partir da sua própria criatividade e inventividade, mas ele sempre chamava as crianças, os adolescentes e o povo da comunidade para ensinar. Então, é escola de samba, mas é escola de ensino também. Né? Interessante observar que nos anos 70, e aí indo para outra parte da pesquisa, Souza Soares apresentou enredos de cunho nacionalista, que em primeiro olhar você pode dizer, essa escola aí está linkada com a ditadura, porque ela reproduz uma temática que agrada a ditadura. Mas não é por aí, não. Porque, na verdade, todas as escolas de samba do Rio de Niterói, no Rio não era diferente, elas, para colocar um carnaval na rua, desenvolver qualquer tipo de temática, ela era altamente censurada. O departamento de repressão da ditadura chegava em cima. Isso começou em 66. E em 85 isso não tinha acabado. Né? Então, burlar essa censura não era algo tão fácil. Vide Canarinhos da Engenhoca, que teve seu carnaval prejudicado, porque em 74 homenageou Chico Buarque. Chico Buarque foi preso, foi levado para a polícia, junto com os sambistas da Engenhoca. Né? E aí, o que eu consegui mapear sobre a Souza é que de 71 até 76, os enredos são enredos muito voltados ao nacionalismo e até vamos dizer, outorgando aquilo que a ditadura queria ouvir, em termos de samba e de enredo. Mas acontece que em 76 a escola resolveu homenagear Leila Diniz. Aí é uma inflexão importante. Porque Leila Diniz, que nasceu em Niterói, subversiva, também foi uma porta para tornar essa agremiação subversiva. E dali até 85, os enredos da escola passam a ser enredos críticos. Enredos esses muito baseados na ideia de que o Brasil tem que se libertar dessa ditadura. Agora, é interessante também observar, e aí eu já estou encerrando, porque já sabe que tem 15 minutos, que a agremiação
ela não está circunscrita apenas à sua comunidade, à favela, ao seu morro. Ela está dialogando com aquele bairro de Santa Rosa. E ela dialoga com o Instituto Vital Brasil, ela dialoga com a Universidade Federal Fluminense. Sobretudo com o curso de farmácia. O curso de farmácia da UF constituiu 2 a 3 alas dentro da agremiação. Né? Então, é nessa hora que a gente percebe que também as agremiações carnavalescas de Niterói, elas vão criando um laço com a intelectualidade, seja local, seja mais em termos nacional. Né? Foram carnavalescos da agremiação Raul Lodi e Clóvis Bornai. Né? O Paulinho Russo, voltando aqui ao personagem que eu pensei, ele foi o primeiro a criar uma alegoria motorizada. Isso foi em Niterói. Depois ele apresentou essa ideia para Joãozinho 30, porque ele trabalhou com Joãozinho 30 na Beija-Flor de Nilópolis entre o final da década de 70 e início dos anos 80. Bem, aí, é um território de afetividade, mas é um território também que não fica no afeto. Né? É uma rede que cria sociabilidades e que cria modos de resistência e de sobrevivência de elementos de matriz afro-brasileira que tem como base o som. Obrigado.